Prontinho, vamos lá. Então, 19h10, 10 minutos de tolerância. Os demais irão chegando e assistindo, acompanhando a partir do momento em que chegarem, tá bem? Então, esse é o primeiro evento de saúde mental que nós estamos realizando. Nós temos o curso de saúde mental e atenção psicossocial e estamos abrindo um novo curso sobre o qual eu vou falar com vocês no finalzinho desse evento, certo? Então, esse simpósio, deixa eu abrir aqui o slide. Intitulado Desafios e Intervenções em Saúde Mental na Infância, Atenção Psicossocial em Foco. E para esse evento convidamos três palestrantes. A professora Alana Rios, terapeuta ocupacional, que vai abordar o tema A Terapia Ocupacional na Promoção da Saúde Mental Infantil. A professora Ana Carolina Pinto, que é enfermeira, e vai abordar o tema Saúde Mental Infantil na Atenção Básica. E eu, a professora Renayama Suzar, que irei apresentar o tema Capacitação de Profissionais da Atenção Básica para a Prevenção e a Promoção da Saúde Mental Infantil. Cada palestra vai ter duração mais ou menos de 40 a 45 minutos. Após cada palestra, daremos um tempinho de 10, 15 minutos para fazerem perguntas, algum comentário, e assim seguindo a última palestra. A última palestra vai ter um tempo menor, das perguntas, certo? Que será a minha. Então, na sequência, a Alana Rios, depois Ana Carolina e, por fim, a minha palestra, certo? Eu venho com essa fala inicial, porque eu sou a coordenadora do curso de Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Faculdade Olgamete, além de coordenar também mais três cursos, que são o de Neuropsicologia, o de Neuropsicopedagogia Clínica e o de Intervenção em aba, voltada para o TEA, com ênfase também no atendimento terapêutico. Então, esse é um evento que vai iniciar as nossas discussões sobre saúde mental. Além desse, teremos mais outros, e vocês estarão sabendo dessas informações a partir do Instagram e das outras redes que utilizamos, assim como tiver acesso a esse evento, certo? Como temos acesso aos seus e-mails, também enviaremos por e-mail. Então, obrigada pela presença, aproveitem o evento, que seja muito significativo para todos, com reflexões, aprendizados e conteúdos que vão aprofundar a questão da saúde mental infantil na atenção psicossocial. Cada palestrante vai trazer sua experiência discutindo o tema, contextualizando a partir dessas experiências. Então, vamos lá. Eu coloquei aí no chat o Instagram, depois, o contato de WhatsApp da secretaria, né, caso haja alguma dúvida sobre o certificado ou queiram outras informações. Tem o telefone ali e tem o WhatsApp também, o link, que entra direto. Deixa eu ver aqui só a questão do compartilhamento. Vamos lá. Professora Alana, você entrou com o meu link, né? Tente aí. Oi. Por isso que você está com o meu nome aí também, ó. Porque você. Entrei com seu link, não foi? Tem nada É, não. vamos lá. Tente compartilhar. Vou compartilhar. E aí? Pronto, está entrando sim. Agora só precisa colocar em modo apresentação. Foi? Foi. Agora eu não consigo ver nenhum comentário, né? Daqui. Não, aí o comentário vai ficar depois da sua fala. Aí vamos dar o tempinho para as intervenções. Pronto, As pessoas perfeito. podem colocar lá as perguntas e na hora das salas, né, discussões diversas, eu vou lendo de lá. E quem quiser depois abre o microfone, né? Vamos ver. Certo, perfeito. Então, vou começar então minha fala, É, agradecendo, né, essa oportunidade de estar falando nesse primeiro simpósio de saúde mental. É um prazer poder contribuir de forma científica, né, um pouquinho da minha experiência e do meu
no meu conhecimento sobre esse tema, que é um tema bem pertinente, é um tema bem comum e bem atual. E estou aqui para falar realmente de uma prática que eu tenho há muitos anos já, né? Eu tenho 20 anos de formada, então sempre atuei na área infantil. Atuo também na área com adulto, mas a infância sempre fez parte da minha vida. E aí eu vou estar falando da terapia ocupacional nessa promoção dessa saúde mental da criança, da infância, né? Na infância. E aí a gente vai estar falando sobre 3 aspectos importantes, né? Essa infância, essa saúde mental e a intervenção da terapia ocupacional de forma bem ampla e bem clara para poder ficar fácil para o público entender e compreender, tá? E aí eu começo com uma frase que fala assim: o que acontece na infância, fica na infância. Não fica na infância, desculpe, porque a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, a infância a gente acaba levando para a vida inteira. Tudo que a gente aprende, que a gente vive, nossas experiências, ela vai sendo levada para toda a nossa vida, vai nos conduzir por toda a vida. É por isso que é o chão que a gente pisa na vida inteira. Então, ela é muito importante. E aí eu trago justamente que é um período do desenvolvimento que vai desde o nascimento até o início da adolescência. Então, e aí a gente traz os conceitos, né? E que a criança é a pessoa que vai, com até 12 anos incompletos, e a adolescência entre os 12 e os 18 anos, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente sabe que a infância é um momento em que é o momento de aprender sobre as coisas essenciais da vida, sobre o mundo do céu, da terra, sobre o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, sobre amar e ser amada, aprender a confiar, a ser verdadeiro, a festejar com risos e alegrias. É um momento em que a criança precisa ter pessoas que possam respeitar, os adultos de exemplos, de pessoas amorosas com autoridade, para poder seguir de exemplo. São momentos de devoção, um espaço para experimentar a sua curiosidade, os limites, mas são limites protegidos, né? Ter a liberdade para criar, o tempo para observar, para brincar, vivenciar momentos de carinho, amabilidade, coragem, inclusive travessuras, né? É o momento de estabelecer ligação com a terra, com os animais, com a natureza, com a família. É o momento de conhecer os fundamentos da vida, descobrir seus próprios princípios. É um momento bem importante e a gente precisa entender que é um momento em que as crianças têm o direito de sonhar, de crescer no seu próprio tempo, não precisa ser acelerado nem nada. Tem um momento de errar e de ser desculpadas, de ser protegida da violência, da fome, de ter um lar, né, de ser abrigadas, de serem acolhidas, de serem sustentadas para que elas possam crescer com saúde, que elas possam aprender bons hábitos e receber alimentação equilibrada. Tudo isso é como deveria ser a infância, que nem sempre é assim, mas é o que a gente espera que a infância seja e que aconteça nessa infância. E é nessa infância que ocorre o desenvolvimento infantil. É nessa infância em que as crianças crescem, se desenvolvem, e é nesse momento em que a criança é um ser em desenvolvimento e com constantes transformações. Então, nessa infância, o sujeito é exposto a diversas situações do cotidiano e, ao mesmo tempo, enfrenta mudanças físicas, fisiológicas, psíquicas e emocionais. Então, a gente vê que é um momento em que acontece muita coisa de forma muito rápida e constantemente. Então, é nesse momento em que há o desenvolvimento infantil, tanto do aspecto motor, sensorial, linguístico, cognitivo, psicossocial, então todos os aspectos que vão sendo desenvolvidos a partir das experiências que as crianças, né, que se tem na infância. E a gente pensa, né, que o que é mais importante nessa infância é o brincar. Brincar é a atividade mais importante que se tem na infância. O brincar, ele é fundamental para o desenvolvimento infantil. É a ocupação mais importante da criança, e o ECA já diz, a criança tem o direito à liberdade de brincar. Então, para você ver quanto é importante, quanto é enriquecedor e quanto é a base para esse desenvolvimento, para que se tornem adultos melhores, capazes de lidar com a vida.
Então, o brincar é a principal ocupação na infância. Ele permite que a criança se aproximar do seu cotidiano, promovendo o desenvolvimento humano e proporcionando a participação social. O brincar permite a criança de vivenciar e explorar a liberdade criativa, possibilitando a construção de si e favorecendo o desenvolvimento. Como é importante a brincadeira, o brincar, né? Para além de condições de saúde mental congênitas, o cenário de descoberta, de experimentação e desenvolvimento pode ser moldado negativamente por diversos fatores, sobretudo pela ocorrência de episódios traumáticos. Então, assim, a gente espera que seja o melhor que aconteça nessa infância, mas pode acontecer questões que influenciam negativamente nesse processo de desenvolvimento. Então, pode acontecer o processo de adoecimento e causar rupturas e alterações nesse desenvolvimento infantil. Esses desvios do desenvolvimento podem causar prejuízos que influenciam o rendimento escolar, o comportamento na escola, relacionamentos interpessoais em casa, com os pares, na comunidade, no lazer, no brincar, o desenvolvimento de um senso de si mesmo, né? Um senso de identidade. E aí os problemas de saúde mental na infância vão prejudicar o desenvolvimento dessa criança, que automaticamente vai estar associado aos prejuízos psicossociais na idade adulta. Então, o que não vai bem na infância acaba influenciando na idade adulta também. E aí, o que é importante pensar? Pensar que as intervenções nesse contexto tornam-se extremamente importantes e devem ser entendidas como fatores preventivos e promotores de saúde a longo prazo. Não é brincadeira, não é de qualquer jeito, não tem problema, não faz mal, depois resolve. Não, é importante observar esse desenvolvimento na infância e dar atenção, a devida atenção, para que você possa prevenir e promover a saúde a longo prazo, para que o futuro a criança consiga se tornar um adulto capaz, independente, com autonomia. E aí a gente vai falar um pouquinho da terapia ocupacional. Então, ela vai se inserir em diversos dispositivos de saúde e de educação, com enfoque na promoção, na proteção e no cuidado da saúde mental infantil. Vai ter um olhar diferenciado para o ambiente em que a criança está inserida, compreendendo sua subjetividade e contribuindo na valorização do cotidiano infantil. As abordagens de intervenção mais utilizadas da terapia ocupacional nessa área infantil são os modelos psicodinâmica e lúdico. Eu vou explicar um pouquinho como é que é cada um desses dois modelos, mas eu vou falar além disso, tá? A psicodinâmica caracteriza-se pela observação, elaboração e intervenção sobre a dinâmica que se estabelece entre a realidade externa e a realidade interna, numa relação intermediada pelo brincar e pela busca do vínculo, né? A partir da relação tríade que há entre paciente e atividade terapeuta. Então, nesse processo, é uma busca da integralidade das funções psíquicas, sociais, cognitivas e sensório-motoras. Esse brincar engloba inúmeras atividades e materiais, desde papel, tinta, bonecos, jogos, até o próprio corpo, o ambiente e seus elementos. Então, naquela relação que está sendo intermediada com o brincar, né, entre o paciente e o terapeuta, o brincar, e que é estabelecida a intervenção sobre essa dinâmica dessa tríade. Já o modelo lúdico, ela caracteriza sobre um novo olhar sobre o brincar, como recurso de intervenção nas práticas dos terapeutas ocupacionais. E aí, o recurso terapêutico mais utilizado na infância, que é a ocupação principal da criança e a intervenção da terapia ocupacional, é o brincar. Então, ele é utilizado como recurso terapêutico ou como papel ocupacional, que a principal ocupação da criança é o brincar. E a terapia ocupacional trabalha com as ocupações, né? Faz a intervenção nas ocupações. Então, é fundamental para o acompanhamento desta criança e desempenha papel significativo nesse desenvolvimento infantil. A criança que brinca bem, de forma funcional, que ela interage bem, ela vai conseguir desenvolver todos os seus aspectos de forma mais saudável. E aí a gente vem falar um pouquinho desse brincar. Por quê? Porque o brincar, ele é a principal ocupação da criança, né? Então, o brincar pode ser utilizado como meio ou como recurso para se alcançar certos objetivos,
ou como um fim em si mesmo, ou seja, o brincar pode ser o objetivo, a criança não sabe brincar, ela precisa aprender a brincar de forma funcional. Ela fica jogando brinquedos, e não é assim que se brinca, então ela pode ser também utilizada como um fim, ou como um meio para melhorar outros aspectos. No brincar é observada a capacidade exploratória da criança em relação às brincadeiras e aos brinquedos, ao domínio dos objetos e às interações lúdicas também. O estímulo e favorecimento da ludicidade facilita a ampliação do repertório lúdico, a conquista do brincar simbólico e as restrições que podem estar presentes vão sendo facilitadas também. O brincar é super relevante, a gente acha que, tá brincando ali, não dá importância, mas é super importante para a criança esse momento da brincadeira. Então, ela é muito relevante para o cotidiano infantil, ela precisa fazer parte da rotina da criança, pela potencialidade de aprendizado que ela comporta, por ser o meio principal da criança se expressar e se apropriar do mundo. Então, naquela momento da brincadeira, ela aprende sobre regras, ela aprende sobre limites, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. E tudo isso acaba facilitando esse desenvolvimento, esse aprendizado para o futuro. Então, por meio das atividades lúdicas, podemos abordar e trabalhar e manejar todas essas alterações que podem surgir do comportamento, como a agressividade, as reações, a frustração de forma negativa, a não aceitação das regras, as dificuldades de organização, de persistência, de conclusão, né. Então, através da atividade lúdica é possível manejar, todas essas dificuldades. O brincar é utilizado também como recurso para trabalhar e abordar todas essas alterações que podem estar acontecendo nas crianças. O brincar é entendido como espaço e tempo nos quais acontecem atividades que possibilitem o sujeito estabelecer contato com a realidade interna e externa de forma criativa. É nesse momento que a criança é estimulado a criatividade, é na brincadeira, é na ação, na prática. Então, assim, é importante pensar, no uso das telas, por exemplo. As telas, elas limitam a criatividade da criança, elas, reduzem isso. Parece que a criança está mais tranquila, está mais calma, está sossegada, está ali na televisão, na tela, no celular, e aí eu consigo fazer alguma coisa, mas na prática a gente vê que gera outras consequências que não são positivas. Então, é importante a gente também refletir sobre o uso das telas, que que impedem a criança de criar mais, de buscar soluções, de resolutividade, porque elas ficam limitadas só em receber informação, e ela não buscam criar outras coisas, fazer descobertas, né. Então, a experiência do brincar é importante ser reconhecida também porque ela permite e possibilita a participação social. Ela faz com que a criança se interaja com outras, que ela tenha sua participação social naquele ambiente, né. A brincadeira é a forma da criança estar no mundo, falar de si e se desenvolver. O brincar é o lugar que possibilita a criança suportar as falhas ambientais e se permitir entrar em contato com a frustração, que de modo mágico e criativo se esvai. Então a criança se frustra com aquilo, mas como é uma brincadeira, aquilo flui, então ela lida com aquela frustração de perder num jogo, por exemplo, ou de algo não sair como ela esperar, de construir algo e aquilo se destruir. Mas ao mesmo tempo ela entende que aquilo é uma brincadeira que ela pode fazer de novo, então ela trabalha essa questão emocional com a frustração também. E o objetivo maior da terapia ocupacional será estimular e integrar as várias áreas de desenvolvimento, tanto cognitiva, perceptual, motora, social, emocional, e também orientar os responsáveis, genitores, aquela pessoa que está, o familiar que está acompanhando aquela criança. Busca reconhecer também as especificidades da infância e da criança, em termos de atividade, comunicação, pensamento, cognição, tudo isso as que são específicos da infância, a gente vai conseguir estar trazendo também. O terapeuta deve reconhecer a forma que a criança é capaz de se mostrar através da rotina que se estabelece, dos materiais que explora e do contato que realiza ou não com o terapeuta. Há necessidade de clareza dos limites e espaços que podem ser utilizados pela criança e pelo terapeuta. E o terapeuta deve buscar qualquer aproximação ou possibilidade de uma situação de brincar. Então, a gente precisa ter clareza dos espaços, o que é possível, né?
e a permitir, possibilitar isso com a criança também. A brincadeira é importantíssima, mas a terapia ocupacional também faz as intervenções nas atividades da vida diária, com o objetivo de ganho de independência e autonomia, referindo-se à abordagem do cotidiano familiar e da rotina da criança, de sua circulação pelos espaços da casa, pelos espaços sociais, as atividades de vestir, despir, alimentação e higiene, incluindo o controle de esfíncter, o desfraude, né, que faz parte também das atividades da vida diária. Outro aspecto que tá em alta, que é muito comum, a gente ouve bastante, é em relação aos princípios, o uso dos princípios de integração sensorial nos atendimentos, principalmente as crianças autistas, né? A gente vê um grande número de crianças com diagnósticos de TEA, do transtorno do espectro autista, e as intervenções com base na terapia de integração sensorial. A formação do terapeuta ocupacional, ela tem conhecimento sobre integração sensorial, e existe a integração sensorial de AIRES, que é uma formação direcionada e específica, de intervenção específica de terapeutas ocupacionais. Por isso que eu estou trazendo aqui para deixar marcado, né, registrado isso. E que é uma intervenção importantíssima, porque como os aspectos sensoriais, né, são os sentidos que fazem com que ocorra o aprendizado, integrar esses sentidos que não estão alinhados é que vão fazer com que o desenvolvimento seja mais adequado e o desenvolvimento infantil seja melhor, ocorra de forma melhor. Considerando a perspectiva da atenção psicossocial, o centro das ações estão direcionados, né, à inserção social. Então, a gente destaca aqueles espaços onde a sociabilidade e a cidadania têm seu lugar. Então, a gente considera as possibilidades de trocas sociais, a participação, o exercício de papéis e lugares sociais positivos, a convivência e a experimentação de relações nos espaços coletivos. Então, estar no coletivo também faz com que seja estimulada a participação social daquela criança, né? Estar em parques, em eventos, em festas, em grupos, né? Às vezes o trabalho é feito em grupos, pequenos grupos, para que a criança possa também estar permitindo sociabilizar e se desenvolver. Busca-se também promover e facilitar a possibilidade de abertura e saída de um isolamento doméstico. Aquela criança, até aquele adolescente que fica mais isolado, que fica mais recluso, que não sai tantas vezes, né? É muito comum hoje ter conhecimento de crianças e adolescentes que ficam mais em casas, mais isolados. A pandemia também fortaleceu para que acontecesse isso, nas telas, sozinhos, e famílias acabaram não tendo maneiras de lidar com isso, e isso acabou acontecendo muito. Então, esses ambientes sociais também vai ser uma possibilidade para que tenha uma saída desse isolamento doméstico, né, por esses jovens e crianças e jovens. E aí o processo terapêutico ocorre nessa relação intermediária do brincar, na busca do vínculo, inclusive com o estabelecimento de uma comunicação, que pode ser de forma verbal ou não verbal. Criança que ainda não fala, que não consegue se expressar. E, às vezes, a forma de comunicar é não verbal. E aí, o brincar, ele permite isso, permite com que a criança imite, que a criança diga o que quer, o que concorda, o que não concorda, o que aceita, o que não aceita, o que gosta, o que não gosta, o que é fácil de lidar, o que é difícil de lidar. E aí, essa comunicação é estabelecida pelo brincar durante a intervenção. E aí, nesse momento, a busca da integralidade de todas as funções psíquicas, sociais, as cognitivas e as sensórias motoras também, para que haja uma promoção dessa saúde de forma ampla. E aí, eu trago como consideração que o olhar da terapia ocupacional é o diferencial. O brincar não é só um brincar por si só, ele é um brincar com direcionamento, com um olhar diferenciado, porque a gente está buscando que a criança tenha um ganho de autonomia, que exista uma circulação social, que exista a autoexpressão, que ela possa se expressar.
e compreender o que está sentindo, né? Ampliar o seu repertório de atividades, né? Ampliar a sua história ocupacional, suas possibilidades. E assim, como as relações familiares e sociais, as atividades de engajamento, né? Que aí está voltada mais para a escola, trabalho, lazer também, né? E o convívio social como um todo. Temos o desafio de que desenvolver plenamente ações no território, né, com práticas direcionadas para a infância, uma infância saudável, ainda que foque na conquista da autonomia e da inserção social, ainda não é muito comum, não é alvo do nosso sistema de saúde de forma geral, né? Acaba sendo que o foco é mais na reabilitação daqueles, mas o ideal seria que tivéssemos práticas, ações na atenção básica, lá na infância, lá na sociedade, né? Não quando há alguma ruptura, algo que teve influência negativa, mesmo que seja algo mais orgânico, né? A gente precisa prevenir, promover a saúde na infância lá, na atenção básica, né, lá no início de tudo, porque é onde está o começo do desenvolvimento, é onde a criança está frequentando, vivendo e inserida na sociedade. E aí eu trago essa frase: a vida é de dentro para fora. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Então, quando a gente aprende, quando a gente se desenvolve, quando a gente vai buscando um desenvolvimento saudável, né? O exercício do brincar para a criança, né? Na infância, e o convívio na sociedade, a participação social, a expressão. O que acontece? A gente vai se desenvolvendo de dentro para fora. E aí, quando a gente muda por dentro, a vida muda por fora e a gente consegue ser uma pessoa melhor por fora também, tá bom? E aqui eu trago as minhas referências. Agradeço. Acho que eu não sei se eu fui breve, se eu demorei, mas me deixo aí à disposição para qualquer esclarecimentos. Stop aqui, peraí. Aê! Certinho, professora. Tudo bem. Deu aí o tempo? Fui no tempo? Você teria mais um tempinho, teria mais uns Ah, 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas não certo. tem problema. Então, vamos lá. Ó, tem aqui uma pergunta de Fabiane Anunciação. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, é, pós-graduanda em saúde mental, entre outras coisas mais. Ela pergunta assim: qual o marcador principal que diferencia o trabalho do terapeuta ocupacional, do psicólogo infantil e do psicopedagogo? Então, vamos lá. São três profissões bem diferentes, né? As pessoas acabam utilizando o brincar como recurso, mas o olhar é diferenciado tanto para o psicopedagogo, para o psicólogo, quanto para o terapeuta ocupacional, né? O psicopedagogo está mais envolvido com as questões do aprendizado, né? E como isso é executado. O psicólogo, ele traz mais as questões emocionais e o terapeuta ocupacional, ele volta mais para o fazer, pela ação da criança, as atividades da criança. Então, são brincadeiras que são feitas, né? A brincadeira acontece, mas o olhar que o psicólogo vai ter, que o psicopedagogo vai ter, que o terapeuta ocupacional vai ser o diferencial, né? A diferença está nesses aspectos, de como você vê aquela brincadeira, de como a criança executa aquela brincadeira, de como a criança reage na interação social, mais nesses aspectos. Muito bom. Eu posso complementar um pouquinho falando do psicopedagogo? Claro, pode, por Eu sou favor. psicopedagoga e neuroeducadora, e o que eu posso acrescentar é que o psicopedagogo ele vai ter um olhar sistêmico, além assim, porque ele vai verificar a aprendizagem e as não aprendizagens, né? O que está por trás, quais são as causas, porque nunca é uma causa só da dificuldade de aprendizagem. Então, quais são as possíveis causas que estão impactando para que a criança não aprenda ou não se desenvolva da forma como poderia ou deveria, né? Vários termos aí. Então, verificamos todos os aspectos. Por exemplo, se nós identificamos aspectos emocionais, após a avaliação psicopedagógica, a criança vai ser encaminhada
né, como recomendação para acompanhamento psicológico. Se existem aspectos psicomotores que vão além do trabalho psicopedagógico, se forem coisas simples, né, como se fosse falta de estimulação inicial, eu faço, mas se é algo que extrapola o papel do psicopedagogo, algo mais profundo, que requer mais treinamentos específicos psicomotores, aí eu vou encaminhar para psicomotricista, o terapeuta ocupacional. Então, esses aspectos sistêmicos são avaliados para nós passarmos para o próximo passo, porque toda avaliação é multidisciplinar. Então, o Isso. psicopedagogo tem que verificar esses detalhes todos. Tem a segunda pergunta, de Juliana Galvão, Neri. O terapeuta ocupacional conta com o apoio de outros profissionais no processo de desenvolvimento com essa criança? Então, você até acabou de falar, né? O trabalho é multi, não dá só. A criança não é só um pedaço, não é só uma fatia. Tem que ser olhada de forma ampliada, né? Então, são os diversos olhares que ajudam no processo de desenvolvimento dessa criança. É importante até a presença do psicólogo, é importante, às vezes, do fono, do psicopedagogo. Então, a criança precisa se desenvolver de forma global, integral, e aí é importante sim ser realizado um trabalho multi, a menos que seja uma coisa muito específica, uma intervenção mais pontual, mas de forma ampliada, é um trabalho feito em equipe multi, E normalmente. aproveitando essa pergunta, você poderia dar um exemplo de um trabalho que você fez de forma multidisciplinar com a terapia ocupacional e outras áreas dentro do contexto da atenção básica? Dentro da atenção básica, a gente vê muito, por exemplo, a intervenção com desfraude, por exemplo, ou com alimentação, né? A criança que não se alimenta direito, ou a criança que tem algum tipo de seletividade, que a gente precisa fazer alguma intervenção que nunca é sozinho, às vezes precisa de um nutricionista, ou enfermeiro, né? O psicólogo. Então, é necessário fazer intervenção em conjunto para que a criança consiga desenvolver o aspecto que está sendo difícil de lidar. Então, se ela não consegue fazer aquele desfraude, ela vai crescendo, 4, 5 anos, e ainda faz xixi na cama. E a gente vê adolescentes até 10 anos que isso pode acontecer. Então, precisa de uma equipe que seja multi para trabalhar, por exemplo, essa questão do controle de esfíncter, né? Que tem a questão emocional envolvida, mas tem outros aspectos também do ambiente que podem estar facilitando isso. Além disso, no caso da alimentação, que a criança tem a dificuldade alimentar. Então, a gente precisa de toda uma equipe para poder fazer intervenção nesse aspecto relacionado à alimentação, para que a criança consiga se alimentar e não ter nenhum tipo de desnutrição, por exemplo. Acho que bem assim, de forma bem específica, assim, para atenção básica, acho que esses exemplos seriam bem claros. Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode colocar no chat, pode abrir o microfone e falar. Então, enquanto eles vêm, né, se querem fazer mais alguma pergunta, professora, você poderia falar um pouco sobre o seu trabalho, né, onde você... Posso. Travou para mim. Estão me ouvindo? Renan travou para mim. Para vocês também, gente? Alô? trabalha. Ah, agora. Oi. Travou para mim você, mas agora eu estou ouvindo. É para falar sobre o meu trabalho, é É o isso? seu trabalho. Tá. Estão me ouvindo? Vou continuar a falar. Eu vou falar então. É, eu já trabalhei na atenção básica, eu já trabalhei na atenção básica, né, na estratégia de saúde da família. A gente trabalhava com grupos, né, de adolescentes, crianças. Trabalho no centro de reabilitação, especializado em reabilitação, com público, principalmente, né, com transtornos do espectro autista, mas eu tenho muitas crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral,
e outras questões associadas também, os transtornos opositivos desafiador que estão aí agora chegando com tudo também. Trabalho com adulto também no hospital, na UTI de unidade hospitalar, mas me divido nessas duas áreas, assim, em clínicas, né, com o público que é com transtorno do espectro autista, e na unidade hospitalar também, com adulto. Então, eu sou SUS, sou da saúde. Basicamente isso. E tem outra pergunta aqui. Em caso de atraso na fala, quais seriam as formas de investigação? Ai, tem tanta coisa que pode ser. Primeiro, procurar especialista, né? Principalmente a fonoaudiologia, que pode ser uma coisa só motora de uma afasia, mas pode ser outras questões associadas. É importante uma avaliação. Às vezes é uma coisa simples, às vezes até uma trava na língua resolve, mas procurar uma equipe especializada, né? Para poder investigar direitinho. Outra pergunta, estou falando, vi as perguntas. Na sua opinião, em caso de crianças com TEA, qual a melhor forma para especialização em relação aos profissionais? É isso? Qual a melhor especialização para os profissionais terem para atenderem crianças com TEA? Tá. Então, a gente vê muitas. Ótimo. A gente vê muitas áreas, muitas intervenções para esse público. A gente vê a terapia ABA, né, que é bem comum, que está em alta. Tem outras, tem o Denver também, que também é uma forma de intervenção. Para a terapia ocupacional, tem a terapia de integração de ares também, que ajuda. Tem alguns outros métodos também, ainda não tão conhecidos. Tem o Janssen, acho que é assim que fala, Jaspen, eu nem sei falar direito, que é mais recente agora, mas os principais eu acho que seria a ABA e o Denver, conhecimento nessas áreas. Se tiver outras Muito aqui, bom. eu posso não saber, viu? Deve ter, né? Sempre tem alguma coisa a mais para contribuir. Sim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Dá para fazer mais uma pergunta. Aproveita. O povo fica tímido. Acho que o Então, pessoal. pronto. Na parte do chat tem uma pergunta sobre os slides. Nós vamos Sim, encaminhar, né? Eu vou solicitar às professoras que me encaminhem e eu vou encaminhar por e-mail, certo? Para os participantes.